E aí pessoal, hoje no canal de vídeos da Alfa Telecom e a ESO FT450D de um amigo nosso do Rio de Janeiro. Ele mandou uma cartinha junto com o equipamento, dizendo que ele acha que sofreu uma descarga e o rádio não tem recepção e também não tem transmissão. Rádio aberto, já pude fazer uma análise do que aconteceu com ele. Temos aqui em torno de S7. Sabe para quanto de amplitude? 707 microvolts, que representa igual a 10 dBm. É um absurdo, é muita coisa. O rádio está completamente sem sensibilidade. O estrago foi razoável, realmente foi uma descarga elétrica, que ele comenta que começou a centelhar a long wire dele e danificou vários componentes, né? Temos logo na entrada aqui um transistor que acabou sendo chamuscado. E esse daqui é o Band Pass Filter do equipamento, onde tiveram também vários componentes danificados. Entre eles, os diodos aqui de entrada. Tem uns que estão abertos, outros com fuga. E vários resistorzinhos, que nem esses resistorzinhos que vocês observam aqui, que eu vou apontar no vídeo. Que nem este e este daqui, eles chamuscaram também. Tal foi a quantidade de tensão que entrou aqui no equipamento. Não sei se vocês conseguem ver aqui, justamente nesses resistores, bem no centro da tela. Eles têm marca de aquecimento. Eles centelharam, eles abriram também. O que eu vou fazer agora é substituir todos os componentes que foram danificados nessa área, fazer a recepção voltar ao normal, depois eu vou me dedicar à parte de transmissão, ver o que deu de errado também. Local limpo, já pronto para receber os novos componentes. Removidos os resistores e os diodos aqui da entrada do Band Pass Filter. Aquele transistor que acabou sendo danificado também, ele chegou até a levantar uma trilha. O local também está limpo. Os componentes aqui, tudo que foi danificado no 450. Diodos, resistores, o transistor. Eu vou fazer a instalação dos componentes novos, vamos ver o resultado que a gente vai obter. Componentes substituídos. A sensibilidade melhorou absurdamente, mas ainda está baixa, tá? Temos aqui em torno de S5, quase S6, tá? Para 50 microvolts, deveríamos ter em torno de S9, tá? Ainda está baixa a sensibilidade, ainda tem problema, mas já está bem menos pior do que estava antes. Aqui já os diodos no lugar, os diodos aqui nas posições, os resistores também. Então vamos continuar caçando e ver onde é que está o problema, que a sensibilidade não está perfeita ainda. Um pouco de trabalho, neurônios queimados e o resultado aparece. Agora temos aqui exatamente S9, 14 MHz, amplitude 50 microvolts. O que faltava, o que ainda tinha de problema, um duplo mixer balanceado. Esse pequeno transistorzinho aqui, que vai aqui dentro dessa blindagem. Vocês podem ver o ponto que eu troquei ele aqui, que ainda tem bastante fluxo. Ele estava danificado, ainda ocasionando a falta de sensibilidade. Deu um pouco de trabalho. São nessas horas que a gente utiliza o analisador de espectro em conjunto com o gerador de sinais para caçar o problema. No circuito é esse daqui, tá? É o Q2061 SPM 5001. Estava danificado, que é o datasheet dele.
Então, se a gente for ver o que foi danificado na descarga elétrica que esse rádio sofreu, esses dois diodos de proteção, são dois LEDs na verdade, acabaram sendo danificados, tá? Eles estão aqui justamente para evitar uma sobrecarga na entrada e recepção do rádio, mas são componentes muito delicados. Então a coisa mais comum de ver são esses dois LEDs de proteção na entrada aqui do equipamento, logo na entrada aqui de recepção dele, que vem da antena. Você vê esses dois LEDs já queimados, que é o caso também desse daqui. Eles já não conseguiram segurar, não conseguiram cumprir com o seu papel. Eu até pessoalmente acho eles muito delicados para esse tipo de função, tá? O sinal vindo para cá passa pelo relé, parte de atenuação RX-Mute, o Q2005. Ele é o que torrou, que chegou até levantar uma trilha do painel, também já foi substituído. O sinal acompanhando, chegando no Low Pass Filter, encontramos esses diodos aqui, esse resistor, as entradas do Low Pass Filter, cada banda tem um filtro passa-banda, que no caso de 1.6 a 2.5, todos esses diodos de entrada estavam danificados, esse resistor também. Depois Band Pass Filter 3 de 2,5 até 4.7, esse diodo danificado, esse resistor danificado. O Band Pass Filter 4, que é de 4.7 a 7,5. Então as bandas são divididas aqui e temos os diodos comutadores para comutação do Band Pass Filter para as frequências pré-determinadas aqui, e seus resistores totalmente danificados. Então é o que eu mostrei para vocês, que estavam queimados, foram queimando tanto os diodos como os resistores. E aqui o Band Pass Filter 8 de 33 a 56, tá? Substituindo os resistores, os diodos. Ele voltou a ter uma certa recepção, mas ainda estava abaixo. Seguindo o sinal, esses dois FETs pré-amplificadores estavam bons, tá? Eles trabalham com Intercept Point Optimization. Depois, seguindo ainda o sinal, cheguei aqui até o Q2061, que estava com problema, substituído. O rádio voltou a ter sensibilidade normal. Então essa parte está praticamente finalizada. Falta apenas fazer os últimos retoques, as últimas conferências na parte de recepção, substituir esses dois LEDzinhos de proteção aqui, que são extremamente fracos na minha opinião. Qualquer coisa eles acabam queimando e não cumpre o papel, deixa passar o sinal acima até do que deveria para dentro do rádio e ocasionando todo esse problema que a gente viu aqui. Nesse rádio decidi substituir os diodos emissores de luz que estavam aqui como proteção da entrada do front-end por dois diodinhos de uso geral, um N4148. Tá? Eles ficam em antiparalelo, eles limitam a tensão de entrada no front-end em 0,6 volts, tá? Mais ou menos nessa faixa de 0,6 volts. Em substituição desses dois LEDs que a gente pode ver aqui, que faziam parte desse circuito. Esses LEDs eles são muito sensíveis, muito delicados, tá? Qualquer sobrecarga, seja um transceptor mantendo a próxima, seja estática na sua antena, uma descarga elétrica, é o suficiente para danificar eles, tá? E às vezes eles já estão danificados e você nem sabe. Como o teu rádio está fechado, você não está observando isso, seu rádio recebe uma pequena sobrecarga, uma estática que veio pela sua antena, qualquer coisa desse tipo, acaba que por danificá-los, você não faz falta, você não vai sentir a falta desse componente, a falta desse componente no circuito não altera o funcionamento do rádio. E no caso daí de uma seguinte descarga elétrica, de algum outro problema que vai acontecer,
Como os componentes já estão abertos, todo esse sinal, todo esse nível que for injetado aqui, que for recebido pela antena, que esse é o conector que carrega o sinal da antena até o receptor do equipamento, vai deixar passar direto. Vai passar pelo transistor de RX-Mute, destruindo ele, como a gente viu que aconteceu, chegando aqui no front-end, destruindo toda a parte de recepção do equipamento. Esses diodos não são os diodos mais fortes do mundo, também nem é necessário. Diodos de uso geral, um N4148, existe essa configuração em diversos projetos, em vários rádios, funciona muito bem, tá? E evita a maior parte dos desastres nos front-ends dos equipamentos no caso de sobrecarga, tá? Então eu decidi abandonar essa configuração desses dois LEDs e utilizar a configuração clássica de dois diodos de uso geral em antiparalelo. Recepção já estabelecida, eu preciso agora identificar o problema de transmissão. Aqui é a saída para o estágio de transmissão, tá? Que é o sinal de transmissão que vem até aqui, tá vendo? TX in vem para o pré-driver, os drivers e estágio final. Eu estou pegando o sinal e eu quero verificar a amplitude dele aqui no meu analisador de espectro. Menos 22 dBm é muito baixo. Eu precisaria ter pelo menos aqui menos 1 dBm. Pelo menos menos 1 dBm de amplitude para que eu conseguisse fazer o estágio final do rádio amplificar, ele soltar potência, tá bom? Ou seja, eu tenho problema, tenho uma deficiência ainda no estágio pré-amplificador de RF na parte de transmissão. Eu quero agora fazer um teste diferente, já que eu notei que com o rádio em transmissão, modo FM, como vocês podem ver, o sinal aqui gerado ainda é baixo. Eu vou fazer um teste diferente, eu vou injetar sinal agora na parte de transmissão, justamente nesse cabo que leva sinal até a placa do PA, e vamos ver qual o resultado que eu terei. Agora o caminho é diferente, eu estou injetando, antes eu estava coletando o sinal fornecido pelo equipamento, agora o meu gerador de sinais vai fornecer um sinal com amplitude de menos 1 dBm para o PA. Eu mostrei esse cabinho, leva até aqui o PA. Nessas condições, o rádio em 14 MHz, gerador em 14 MHz, eu devo ter transmissão normal se o PA estiver bom. Colocando em transmissão o rádio em TX, não tenho absolutamente nada. Corrente ainda é baixa, apenas as tensões de bias, polarização, mas eu não tenho potência. Ou seja, temos aqui dois problemas. Uma é a geração de sinal, que não tem amplitude suficiente para excitar o PA, e o próprio PA também tem problema, tá? Então eu consigo, esse ponto, essa divisão aqui, eu consigo saber exatamente os locais onde tem ainda falha. Então eu vou dar uma olhada aqui no PA, eu quero fazer um teste rápido, de repente são apenas drivers, eu vou analisar, arrumar essa parte, fazer ela funcionar e depois eu quero testar de novo, verificar a parte de geração de sinais. Nos testes que eu realizei, constatei que o estágio final está danificado, um dos transistores está aberto, então eu coloquei dois transistores de teste aqui meus. A configuração é a mesma anteriormente, meu gerador com menos 0,9 dBm, ligado diretamente no PA do rádio, tá? Esse cabo ele vem diretamente para o PA, e o rádio ligado no meu watímetro. Vou colocar em transmissão
temos aqui em torno de 75 watts. Ok, o rádio voltou a transmitir. Quem está gerando sinal não é o rádio, tá? É o meu gerador. Eu vou inclusive agora aqui, por exemplo, pegar os dois aqui no mesmo plano. Eu vou aumentar a amplitude e vocês vão observar que o watímetro também vai subir. Aqui em torno de 100 watts. 1 dBm, 100 watts lá. Se eu baixar a amplitude, cai a potência. Chegar aqui 1 dBm certinho. 1 dBm, 100 watts, estável. Então, constatado realmente o problema no PA, no estágio final, já foi solucionada essa parte. Então, sei que o PA está todo certinho, low pass filter ok. Então agora eu preciso descobrir por que a amplitude gerada aqui também está baixa, mas vamos fazer um teste. Vocês vão falar, será que tem problema também? Então aqui em tempo real eu vou voltar a conectar. Aqui no rádio, já está conectado no rádio de novo. Rádio FM, colocar em transmissão. Nada. Por quê? Conforme a gente observou no analisador de espectro, eu tenho menos 20 dBm sendo gerados pelo equipamento. Há uma amplitude muito baixa. Eu preciso de pelo menos 1 dBm para que eu possa ter 100 watts. Se eu voltar a injetar o sinal aqui do meu gerador no equipamento, tá com uma mão só é difícil fazer isso. É um saco. Só um segundinho. Fica mais fácil com duas mãos. Pronto. Voltei a conectar no meu gerador. Eu tenho aqui 100 watts. Então a gente já dividiu os problemas em duas partes. Uma está solucionada. Falta a segunda parte que vocês vão ver agora. Como nesse ponto a gente mediu com o analisador de espectro, eu tinha em torno de menos 20 dBm, menos 22 dBm, sinal muito baixo. Eu verifiquei todos os componentes da área de amplificação aqui do sinal e encontrei o Q2002, o 2SC5415E aberto, nenhuma junção inteira, todo detonado. Tá aqui o danado, eu já substituí. Este é o transistor, o rádio ligado nas mesmas condições, colocar em transmissão, tem aqui 95 watts, tá ok. Voltou a transmitir normalmente bem, recepção e transmissão restabelecidos. Agora falta um realinhamento completo, né? Porque o estrago foi geral aqui. Parte de front-end, transmissão, transistor de saída de RF detonado. Então agora necessita de uma bela geral. Eu quero me certificar que está tudo funcionando direito, ajustar a corrente de repouso. Os transistores finais que estão instalados são apenas para teste. Eu vou colocar um par 0. Graças a Deus eu mantenho um estoque de componentes desse tipo de equipamento razoável aqui na oficina. Estou sempre comprando, mantendo o estoque em ordem. Então é fácil da gente acabar solucionando o problema também, porque a gente tem material. O duro que a gente constata que um transistor desse aqui está aberto, como no caso dele, e não tem como substituir. Você vai ficar esperando o quê? Às vezes 40 dias para uma pecinha dessa, um transistor chegar. Então o ideal é estar sempre renovando o estoque, mantendo material sempre à disposição para poder dar um atendimento rápido também para o cliente. E agora eu sei que muitos vão ficar com a dúvida: Ivo, e se medir agora aqui a saída, quanto que a gente vai encontrar de sinal aqui? Será que vai beirar em torno de 1 dBm? Vamos fazer o teste então. Vamos fazer então a medição, verificar qual a amplitude do sinal entregue ao PA.
pelo nosso estágio excitador. Então aqui o conector já está ligado diretamente no analisador de espectro. A gente vai verificar a amplitude que o transistorzinho, o Q2002, entrega ao primeiro estágio do PA. Aqui eu estou utilizando um atenuador na entrada do analisador de espectro. Eu não quero danificar o front-end do meu equipamento. Não sei se de repente o nível é acima do que eu estou esperando. Então é sempre bom utilizar. No caso, um atenuador de 40 dBm. Então o nível de referência que eu ajustei aqui é para 40 dBm, tá ok? Então a gente vai ter uma leitura exata do sinal. Vou ativar aqui o marker. Temos aqui 9 dBm, 9.5 dBm em 14 MHz. Antes era de menos 20, não sei se vocês se lembram. Agora temos aqui 9 dBm, 9,5, amplificando. Por isso que voltamos a ter potência no estágio final. Lógico, também foi necessária a substituição dos dois transistores de saída que estavam danificados. Por isso que é muito importante, volto a falar, a ter instrumentação para que a gente possa verificar se os sinais que estão sendo gerados por determinados pontos eles estão corretos, e outros instrumentos para que façam a função daquele estágio que está danificado. Que nem aqui, eu tinha um estágio excitador que estava ruim, não estava conseguindo amplificar, fornecer o sinal com a amplitude necessária para o PA amplificar. Isso era ponto, foi detectado com o analisador de espectro. Então o que eu fiz? Eu apliquei sinal diretamente do meu gerador, com uma amplitude relativamente alta. Eu não obtive sucesso, o sinal não estava também sendo amplificado pelo PA. Então eu pude notar o quê? Que tínhamos problema no estágio excitador e problema no estágio amplificador final. Eu consertei da etapa final, substituí os transistores danificados, injetamos sinal diretamente no PA, fornecido aqui pelo meu gerador, 1 dBm. Vocês viram que passou a transmitir normalmente. Então a etapa final foi arrumada, etapa excitadora aqui foi substituído o transistor em questão que estava danificado, ele voltou a amplificar da maneira correta, forneceu um sinal com amplitude suficiente para que o PA pudesse transmitir, amplificar esse sinal, e o equipamento voltou a transmitir normalmente. Então é isso, os problemas foram solucionados. Agora eu vou passar para o próximo estágio, que é dar um acabamento nesse serviço que foi realizado, verificar mais alguns pontos e partir para o alinhamento. Rádio já nos finalmente, transistores de saída de RF já substituídos, aqui os novos transistores no lugar, os velhos que estavam danificados, tá aqui. Toda a área do PA foi devidamente limpa também, bati um ar que estava bastante empoeirado, tá tudo ok, corrente de repouso já ajustado. Agora a gente vai dar início ao alinhamento fino do menu de serviço, e aí depois só uma higienização, uma boa limpeza no equipamento e está pronto o serviço. Trabalho finalizado, vamos fazer um teste de recepção com ele, ver como é que ele está se comportando por todas as bandas depois da castigada que ele levou pela descarga elétrica. 1.8 MHz, temos aqui S9, amplitude 50 microvolts. Vou passar para 0.2 microvolts. Ainda temos cópia do sinal gerado. O equipamento está sensível, não apenas com esse emitter calibrado, mas a recepção está perfeita. Voltar para 50 microvolts. Fazer um teste na próxima banda, 3.5 MHz. Também S9, 7 MHz, tá ok, 10 MHz, tá ok, 14 MHz, perfeito, 18,
ok. 21 MHz também. 24.5 MHz, tá ok. 28 MHz também. 50 MHz também tá ok. Certinho, todas as bandas alinhadas, sensibilidade perfeita, rádio funcionando perfeitamente bem. Fazer um teste agora de transmissão em todas as bandas. Teste de transmissão 1.8 MHz, é a banda que nosso amigo opera. Agora sim, do jeito que eu gosto. 100 watts, estável, não mexe um cabelinho, perfeito. 160 metros, ok. Fazer um teste em 3.5 MHz. Agora em 7, também 100 watts, 10, 100 watts, 14, 100 watts, 18, 100 watts, 21, tá aqui 100 watts, 28, 100 watts também. Agora para 6 metros é só substituir a pastilha, o sensor. 6 metros, 100 watts também. Perfeito. Transmissão, recepção em todas as bandas. Rádio novamente confiável. Agora 100% também funcional. Fazer um teste de recepção com ele. Vamos ver como ele se comporta. Rádio Rio de Janeiro. Abração para você, viu? Foi bom que você veio no dia do nosso aniversário da cidade aqui, 195 anos. Viu? E fica feliz aqui, viu? Compra esse pedaço boa e quando puder apareça aqui no nosso chão de esteira, viu? Nosso chão de esteira sempre no ar, viu? Abração para você, graças aí pela presença e um pedaço de bolo mais uma vez. De hoje, Papá, diante 4 é com Foxtrot, Grande Alfredo, abração para você, a Pedro Manqueira, você, o Pai Alfredo, a família sua toda, a nossa cunhada toda aí. Lembrando que a família nossa aí, não é o que você está aqui desde o comecinho aí, a sua esposa também aparece também, nós aqui passando, ajudaram a fundar o Veraba, Grande Alfredo. Ok, meu amigo, é aquele, hein? Um abraço pra você, do tamanho do aniversário de Uberaba. Vou fazer uma visita pra ele. Vou sair ali, eu vou até Betim. Eu ia pensar que eu ia até Belo Horizonte, mas vou até Betim, eu acho. É quase perto de Belo Horizonte, é dentro ali. É grande BH, Betim. É, então não conheço, não sei se essas rodovias. Pô, é muito ruim as rodovias em Minas, hein? Eu tenho que tomar cuidado aqui. Eu falo as coisas, eu não posso de trás, né? Tem que tomar cuidado que não está habituado com a estrada. Como assim faz curvando placa de trás? Ué, exatamente. A curva é tão fechada que você consegue anotar a sua própria placa. Ah, é? É, mais ou menos aqui assim, na Morraria, né?
Yankee, Quebec, Quebec. Okay, Del, you are 5 and 7 here, Del, over. Okay, 73, DX, Del, X-ray Echo 1, Yankee, Quebec, Quebec. Papa, Uniform 2, Yankee, Zulu, Papa, 73. Aqui na Bandeirantes AM 840 FM 90,9. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Tchau, Zé. Tchau, até amanhã. Geraldo, seu charuto, Dominês. Tchau. Tá aí, rádio 100%, mais um finalizado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do serviço nesse FT450D. Se gostaram, dá um joinha, ajude a divulgar o canal. Um abraço para todo mundo e até mais.